Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa Saúde em Pauta. Hoje nós iremos falar sobre a cirurgia ortognática e bucomaxilofacial. Para isso, estamos recebendo aqui hoje nos estúdios o Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxilofacial. Dr. José Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Bom, como nós iremos falar hoje, sobre a cirurgia bucomaxilofacial, eu gostaria de perguntar para o senhor o que faz esse especialista? A cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia. Então, a pessoa faz a graduação em odontologia e depois para ingressar numa residência, é uma residência feita em hospital, em dedicação exclusiva, período integral de 3 a 4 anos. Muitos desses cirurgiões vão para fora também fazer o que se chama de fellowship. Então, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia. Então, o que ela trata? Na verdade, todas as cirurgias bucais, todas as cirurgias dos maxilares e cirurgias da face. Compreende trauma facial, a cirurgia dos acidentados, compreende cirurgia de tumores da boca e face, compreende a cirurgia das ATMs, que são as articulações da mandíbula, compreende implantes dentários, as cirurgias de boca propriamente dita, como dentes do siso, as cirurgias ortognáticas, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, que são as cirurgias das deformidades dos maxilares. Então, maxilar para frente, maxilar para trás, face torta. Então, essa é a cirurgia ortognática. E existem casos especiais, que também a gente vai falar um pouquinho, que é onde entra a cirurgia bucomaxilofacial na apneia obstrutiva do sono. Bom, então, para a gente começar a esclarecer todas essas dúvidas, eu gostaria de saber com o senhor como é realizada essa cirurgia, qual é o passo a passo dela? Olha, eu trouxe algumas imagens que mostram como é feita a cirurgia ortognática. Há necessidade de estar em conjunto com o ortodontista. O ortodontista é o profissional da odontologia que coloca os aparelhos ortodônticos. Então, é feito um preparo dos dentes para colocar eles em posição adequada, alinhar os dentes, nivelar ele e corrigir as possíveis discrepâncias dentárias. Para depois, quando as bases ósseas dos maxilares estiverem desarmônicas, aí entra o cirurgião e ele faz a cirurgia fazendo cortes por dentro da boca. Toda a cirurgia é realizada por dentro da boca. Esses cortes são realizados com microserras e depois eles são fixados numa nova posição através de microparafusos de titânio. Certo. E é uma cirurgia bastante segura. Bom, vamos então acompanhar as imagens enquanto o doutor vai explicando para a gente esse passo a passo. Isso, a gente vê na imagem, por exemplo, é uma animação. Esse é um software americano que também, além de ser um simulador das cirurgias, ele também mostra algumas animações para o paciente entender mais ou menos como ele ficará. Porque a cirurgia ortognática quer dizer cirurgia de correção dos maxilares. Então, ela é uma cirurgia que ela é funcional, mas é estética. Então, nós chamamos de estético-funcional. Ou seja, eu tenho uns benefícios funcionais e eu tenho ganhos estéticos para reposicionar esses ossos na face. Certo. A gente nota ali, por exemplo, o paciente com uma face longa, uma exposição dos dentes anteriores, superiores, a mandíbula ou maxilar inferior para trás. E depois que você faz essa correção, você nota a harmonia que ficam esses ossos, Os ossos alinhados e harmônicos dão harmonia facial. Nessa outra imagem a gente pode ver a mandíbula para frente. Você faz cirurgias combinadas, operando o maxilar superior, colocando para frente, e o maxilar inferior, jogando ele um pouquinho para trás. Nessa outra imagem, a gente vê uma das maiores demandas do consultório, que é o sorriso gengival. O sorriso gengival, algumas vezes, ele é apenas estético, mas na maioria das vezes, dos pacientes que nos procuram, ele é funcional,
que às vezes ela é tão grande, como está mostrando nessa animação, que o paciente não consegue fechar a boca. Então, a hora que ele dorme, ele respira pela boca e não respira pelo nariz. Então, é um paciente que toda hora ele está com rinite, sinusite, faringite, todas de repetição. Semana após semana, ele tem algum tipo de manifestação de doença nesse sentido. A gente vê essa característica agora nessa imagem do queixo muito retruído. Esses pacientes, além de um problema estético, Fábio, eles têm também muitas vezes um problema funcional chamado apneia obstrutiva do sono. A gente vai ver mais à frente. E a cirurgia corrige tanto o maxilar superior quanto o inferior e o queixo. Então você realinha tudo, coloca em posição, tudo isso vai para frente, eu vou mostrar depois, e a via aérea é alongada, ela é aberta e o paciente passa a não ter mais apneia obstrutiva. Não é uma solução curativa, mas ela diminui absurdamente a apneia. Certo. Olha, são imagens de pacientes de outro país, né? O nosso conselho não permite, Conselho Regional de Odontologia não permite imagens antes e depois nós respeitamos isso. Então, é só a título dos pacientes que têm alguma deformidade, saber o que corrige. Então, a gente usa 3 chaves, Fábio. A cirurgia ortognática tem que melhorar a estética facial, ela tem que melhorar a via aérea e ela tem que melhorar a mordida. As 3 coisas ao mesmo tempo, como a gente vê nessa imagem. Olha a melhora da face, olha a correção da mordida e muito provavelmente, se ela tinha algum problema de via aérea estreita, ela foi alongada durante a cirurgia. Certo. Então, hoje a gente se faz dessa forma. Isso é relativamente recente, Fábio, a simulação e o planejamento da cirurgia, que era feito em laboratório, com modelos de gesso, ainda nós utilizamos, mas essa tecnologia é real e ela não volta mais para trás. Certo. Ou seja, esse é o progresso, esse é o caminho. É a simulação cirúrgica virtual e ela é muito fidedigna. Então a gente faz através dos modelos, das fotos, da tomografia computadorizada no pré-operatório, a gente faz as simulações dos cortes que vão ser feitos e o planejamento para cada paciente. Isso é gerado um guia cirúrgico, é gerado, a gente chama de uma bolacha de resina que é feita em impressora 3D e ela vai me dar a posição corretíssima que eu vou fixar aquele osso. Eu corto, como a gente está vendo nessa imagem, eu corto o osso de cima, corto o osso de baixo, eu reposiciono ele no espaço, tridimensionalmente, né? Para cima, para trás, para baixo, para o lado, e eu coloco na posição. Como que eu sei a posição que eu quero? Através daquela bolacha cirúrgica, aquele guia que foi feito com uma impressora 3D, ele vai estar na posição adequada. E a gente nota os cortes que são feitos com microserras, todos por dentro da boca. Então, a gente vê a simulação virtual, você note que no crânio que está lá na tomografia, nós conseguimos tirar um pedaço da mandíbula, colocar outro, girar ela, fazer um movimento para que esse esqueleto dê a melhor harmonia facial, melhore a via aérea e corrija a mordida. Ok. Então você vê, né, um crânio, né, na imagem da esquerda, você vê um crânio que ele está com uma assimetria facial, é super perceptível. Então, o que acontece? Você simula quanto você vai girar esses maxilares para colocar em posição e fixar. Bom, hoje o nosso assunto é sobre a cirurgia bucomaxilofacial. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta esclarecendo mais dúvidas para você. Até já. E nós já estamos de volta com Saúde em Pauta, hoje recebendo o Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxilofacial. E nós estávamos no outro bloco aprendendo um pouco mais sobre a realização dessa cirurgia, né, doutor? Exato.
Exato. A gente trouxe bastante imagens para ilustrar. Isso enriquece essa apresentação para que as pessoas possam saber o que é a cirurgia bucomaxilofacial e o que é a cirurgia ortognática. Bom, vamos então continuar com as imagens para a gente verificar o progresso. Nós estávamos falando do planejamento cirúrgico virtual, que é uma realidade nos dias atuais. É de 3, 4 anos para cá que isso começou a ser uma realidade, né? Então, a gente nota uma foto antes e depois. Para operar, a gente faz a cirurgia primeiro na tomografia e é gerada aquela bolacha cirúrgica que é impressa em uma impressora 3D para fixar os ossos maxilares. Você pode notar em cima na tomografia ao lado que tem os movimentos cirúrgicos já em outra cor, como foi reposicionada a maxila dela. Lembrando que melhora a estética facial, melhora a via aérea e melhora a mordida. E aí depois, Fábio, todos esses cortes, através daquela bolacha cirúrgica novamente, eles são fixados em posição com essas plaquinhas de titânio. Essas placas e microparafusos, elas ficam lá para sempre, não precisam ser retirados. A gente nota em outros cortes, veja, como o osso avançou, foi feito um corte e aí é fixado. Essas placas seguram o osso em posição, mas se você notar, todas as animações e todos os pacientes estão com o aparelho ortodôntico. Então, é uma cirurgia em conjunto com o ortodontista. Aqui a gente tem, só para exemplo, de um paciente de outro país, né? Só para mostrar na imagem anterior o antes e depois, né? Você tem a simulação de como ele era, de como ele ficou. Ou seja, vai ser trabalhado os dois maxilares, o de cima e o de baixo, que a gente chama de maxila e mandíbula. Né? A gente vê até na animação a seguir a mesma condição que ele tinha, né? Olha a postura de lábio, o queixo bastante para frente e você consegue a harmonia facial. Então, nós temos alguns softwares no consultório que utilizam a foto do paciente e radiografias. E a gente consegue fazer uma simulação, a gente chama de simulação em 2D, que é para mostrar para o paciente mais ou menos como ele vai ficar. Então, essa imagem mostra como o paciente vai ficar. Eu posso até entregar essa imagem para o paciente. Porque, na verdade, o software ele é mais pobre do que o resultado real. Então, isso é muito interessante, porque vai sempre jogar ao favor do cirurgião, né? Então, ó, eu trouxe algumas imagens também, são imagens da Associação Americana de Cirurgia Maxilofacial, não são imagens para mostrar que todos os resultados são iguais. É isso que o nosso Conselho Regional de Odontologia ou Federal de Odontologia não gosta que seja mostrado, justamente porque um resultado pode ser diferente do outro. É apenas para mostrar, mas essas imagens estão no site da Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial e mostram, né, fotos de um sorriso gengival que é grande, que é esquelético, né, quer dizer, não é apenas estético, o antes e depois, que fica realmente muito bacana. E a gente tem outras imagens de outros pacientes, né, mandíbula para frente, o maxilar para trás. Então, você joga o maxilar para frente e a mandíbula, que é o maxilar inferior, para trás. Você corrige. Aí a gente tem cirurgia ortognática associada. Essa imagem é da Coreia. Então, muitos cirurgiões bucomaxilofaciais lá fazem estética, junto com a cirurgia plástica. Então, note que foi corrigido não só os maxilares, mas lá eles têm uma procura muito grande por ocidentalização das pálpebras, ou rinoplastia. Então, você vê que além de toda essa transformação cirúrgica, tem uma maquiagem bastante bonita envolvida, né? Então, essa é uma beleza. O que a gente nota aqui é só uma desarmonia, tanto do maxilar inferior como maxilar superior. Você corrige, melhora, veja. São pacientes que às vezes não têm mais queixa estética. A partir de 40, 50 anos, a queixa não é estética, geralmente é funcional. A mordida errada causa problemas na articulação. E aí a gente entra em ortognática em casos especiais. Quais são os casos especiais? A apneia obstrutiva do sono, reabsorção do osso da cabeça da mandíbula, aqui, que é do maxilar inferior. Então a gente nota, né, um paciente que ronca e tem apneia,
né, a gente pode fazer uma cirurgia chamada cirurgia telegnática. Como está no próximo imagem, a gente pode ver. Essa é uma via aérea normal, né? A língua e o céu da boca lá atrás, eles podem cair. É como se desabasse quando a pessoa deita de barriga para cima. E aí eu tenho o ronco, que é um problema puramente social, e eu tenho a apneia, que é grave e precisa ser tratado. Na próxima imagem, a gente vê quando o paciente está deitado, a via aérea lá embaixo ela está bloqueada. Então, o que a gente faz? A gente vê também a cirurgia na próxima imagem, que a gente simula ela no computador e mostra como o paciente vai ficar. Porque essa cirurgia, Fábio, além de ela melhorar a via aérea, que é a queixa desses pacientes que vêm nos procurar numa faixa dos 40 aos 60 anos, ele vai ter alterações estéticas sempre para melhor, como a gente pode ver. A cirurgia realizada, né, que é o avanço bimaxilar, e teria uma outra imagem que mostra como fica o perfil. Então, notem que eu tenho naquela primeira imagem o maxilar para trás. Sim. Então, esse paciente não é um paciente que vem com queixa estética. A queixa é funcional, mas eu tenho que mostrar para ele que tem benefício estético. Claro. Ele realmente, muitas vezes, a experiência nossa mostra que ele não está interessado nisso. Ele quer resolver o problema de apneia. E colocando os maxilares para frente, você nota que a face muda para melhor, porque você traz tudo para frente. Então, a gente pode ver nesse antes e depois. Olha o maxilar bem para trás e olha ele para frente com uma melhor estética. Até a postura do nariz, a posição do nariz. E esses são casos também de um cirurgião americano que eu sou muito fã, que é o Dr. Arnett, lá da Califórnia, onde tem reabsorção completa da articulação da mandíbula. A gente nota depois do planejamento, no próximo imagem, tá vendo? Foi feita a cirurgia ortognática juntamente com as próteses da articulação. Como a gente tem prótese para o quadril, a gente tem prótese para a articulação, mas são casos muito específicos. Nos consultórios particulares, a procura por isso é muito pequena, a procura é com indicação. Não tem tanto na população assim, né? Então, é muito pulverizado nesse Brasil todo, onde nós temos muitos cirurgiões bucomaxilofaciais muito bem capacitados. E tem aí, em casos de ressecção de tumores, que você faz uma prótese mais longa, né? Então, realmente, é uma beleza. Toda essa técnica que o ser humano construiu até hoje, imagino quanto não foi errando ao longo dos séculos aí, né? Dos anos, principalmente desse século passado, quanto a cirurgia bucomaxilofacial evoluiu. Sim. Doutor, agora, e o pós-operatório? Ele é muito complicado ou é uma coisa mais simples? Você tocou num assunto bastante importante, Fábio, porque muitos podem orientar o paciente como se fosse uma cirurgia fácil. Na verdade, é uma cirurgia difícil, extremamente técnica e com pós-operatório bastante chato. O paciente que é jovem, que vem nos procurar, ele encara isso de uma maneira bem sossegada. O paciente mais velho, que vem com problema ortognático ou com apneia, ele encara isso como um monstro. E realmente, ela tem um pós-operatório de pelo menos 15 dias muito puxado, né? O paciente fica inchado a primeira semana em casa, a segunda também eu quero que ele fique em casa, mas ele pode fazer pequenas coisas como ligação de celular, telefone, internet, computador, mandar e-mail, ele vai trabalhando, mas eu só libero ele para o trabalho a partir de 15 dias. Bom, nós temos assuntos, né, doutor, para muitos outros programas, Verdade. Mas infelizmente o nosso tempo é curto. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui hoje no Saúde em Pauta. Eu gostaria muito de agradecer pelo senhor ter participado conosco aqui desse programa. Foi uma honra para mim, Fábio. Muito obrigado mesmo.
Bom, nós conversamos hoje com o Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxilofacial, em clínica privada, com atividade exclusiva em cirurgia ortognática, cirurgia das ATMs, cirurgias reconstrutivas maxilofaciais e também tumores de boca. Ele atua nos hospitais israelita Albert Einstein, Sírio-Libanês, Alemão Oswaldo Cruz, Santa Catarina, São Luís e também no Hospital do Coração, em São Paulo. Se você tiver mais dúvidas, se quiser mais informações a respeito do trabalho do Dr. Torezan, é só acessar o site ortognaticatoresan.com.br. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.